Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Salmo 62, os dois versículos, versículo 5 e versículo 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Verso 8 diz: Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te louvamos, ó Deus, por mais uma escola bíblica dominical na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor faz por nós. Te agradecemos porque nada tem nos faltado no nosso lar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas, com as nossas famílias. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Obrigado pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, todos eles, nossos familiares, entregamos nas tuas mãos. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio do seu povo, Pai. Obrigado a Deus por todas as respostas de oração até agora o momento, Pai. Que tudo seja feito conforme a tua vontade, que o Senhor venha abençoar a cada cristão, ó Deus, cada um que pôde colocar o seu pedido, Senhor, naquela lista, ó Deus, no WhatsApp. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós podemos confiar num Deus todo-poderoso, que é o nosso refúgio, assim diz a sua palavra. Em ti nos refugiamos, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós e de todo o seu povo. Pai, te peço um domingo abençoado a todos os meus irmãos e uma ótima escola bíblica dominical, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Desejo a você e a toda a sua família uma ótima aula da escola bíblica dominical. Deus vos abençoe e vos guarde. Vamos louvar ao nosso Deus agora com um cântico. Logo em seguida virá a nossa aula da Escola Bíblica Dominical com o pastor Marcos. Deus vos abençoe. Um ótimo domingo. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Fonte de inspiração para louvar. Na minha vida, Ele é o Senhor. Com o seu sangue me comprou. Na minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Meu refúgio
da minha vida. Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois o pecado me resgatou. Da minha vida, Ele é o Senhor, da minha vida, Ele é o Senhor, com seu sangue, seu sangue me comprou. Jesus, da minha vida, Ele é o Senhor, pois o pecado me resgatou. Da minha vida, Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor, pois do pecado me resgatou. Glória a Jesus. Aleluia. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bondoso, eterno e poderoso Senhor. Nós estamos aqui novamente para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, para estarmos aprendendo mais daquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. É um prazer poder estar contigo, entrando na sua casa, podendo compartilhar contigo do amor de Deus, da sua obra e o que Ele quer da nossa vida. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, você tem acompanhado, né, o nosso tema, marcas de uma igreja saudável, e nós estamos estudando a marca que é sobre a evangelização, tá? Você tem a sua revista, estamos estudando sobre a marca 5, tá? Marca 5, que é evangelização. Nós estaremos hoje dando continuidade, nós paramos a nossa lição, não completamos ela toda, e vamos falar hoje um pouco mais do que é realmente evangelizar, o que é evangelização, qual a importância dela para o nosso viver, não só nosso viver pessoal, mas para com o viver com relação à igreja do Senhor, né? Qual a importância para a igreja, como é que uma igreja pode estar realizando esse trabalho com importância, com dedicação, e o que isso implica para a vida da igreja, né? A igreja, ela é um fator fundamental na evangelização mundial. Vamos orar ao Senhor nesse instante, falar com o nosso Deus, e dando assim continuidade à nossa aula. Oremos ao Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por estar aqui na Tua presença, por estar, ó Deus, aqui para aprender mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou e nos escolheu para sermos evangelizadores. Pessoas que levam avante o Evangelho de Cristo, que não temem o inimigo, que realmente procuram cada vez mais alcançar vidas preciosas que estão nas garras do inimigo, vidas que estão caminhando para a perdição, para que elas possam realmente se converter a Cristo e ser uma bênção para o Senhor. Esteja conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 até o 27. Você poderá acompanhar na sua Bíblia ou na tela aparecerá aí o texto. Você poderá assim estar também acompanhando aí na nossa tela
na nossa aula sobre esse tema, tá bom? Então eu vou ler para vocês esse versículo, diz o seguinte: ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu a advertirás por mim. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Se, porém, advertires o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a ti mesmo. Da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá no seu pecado, porque não o advertiste, e as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Mas, se advertires o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu a advertência e tu livraste a ti mesmo. A mão do Senhor estava ali sobre mim, e ele me disse: levanta-te e desce ao vale, e ali falarei contigo. Então me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. Diante disso, caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim, e me pôs em pé, e falou comigo: entra, e tranca-te a tua casa. Filho do homem, eles te amarrarão com cordas, e te prenderão com elas, e não conseguirás fugir do meio delas. E farei que a tua língua grude no céu da boca. Ficarás mudo e não os repreenderás, pois são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, Deus. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça, pois são casa rebelde. Amém? O profeta Ezequiel fala, que assim diz o Senhor Deus, Ou seja, nós vemos aqui nesse texto do profeta Ezequiel um texto fundamental, um texto usado muito, quando nós falamos da importância, da necessidade, do nosso dever de estar evangelizando. O dever de evangelizar não é somente do pastor, do líder do Ministério de Missões, de evangelismo, ou de qualquer outro irmão da igreja que tenha talvez o dom de evangelização. É claro que nem todo mundo tem o dom da evangelização. Tem pessoas que foram chamadas exclusivamente para evangelizar. Tem pessoas que têm um dom, pessoas que conseguem abordar, falar com clareza, alcançar pessoas. Eu já vi várias pessoas assim. Eu tive um pastor que, em toda a pregação dele, 4, 5 pessoas se convertiam. Era impressionante, ele tinha um dom de evangelismo. A sua mensagem não era nada mais nada menos do que o plano da salvação. Ele sempre pregava sobre isso. Então tem pessoas que têm um dom de evangelização. Por exemplo, Billy Graham. Billy Graham foi um grande pregador do evangelho, que andou pelo mundo todo, não esteve aqui no Brasil. Ele era um pastor batista americano, já falecido, muito conhecido, homem de Deus, que pregou em vários lugares do mundo, inclusive em países onde há perseguição, países onde há países comunistas, e ele é um homem que arrebanhou muitas e muitas pessoas para Cristo. Ele fazia campanhas, cruzadas evangelísticas em estádios de futebol, em praças, em locais importantes, através da televisão, e muitas pessoas se converteram a Cristo. Que interessante, Muitas pessoas se converteram a Cristo através da obra deste homem. Ou seja, eram pessoas que tinham o dom da evangelização. Mas não quer dizer que evangelizar não seja a tarefa de cada um de nós. Lembre bem disso, tá? Eu não posso, talvez eu não fui chamado, não fui capacitado para ser um missionário em outras nações, para ir para uma outra cultura, seja aqui mesmo no interior do Brasil, entre os indígenas, entre os quilombolas, indo talvez na Cracolândia,
ou fora do país, nos países muçulmanos, na África, na Europa, na Ásia, seja onde for que Deus nos enviar. Eu não sou missionário nesse sentido, mas não quer dizer que eu não seja também um missionário aqui, porque eu posso orar, eu posso contribuir e alcançar o bairro que está ao meu redor. O missionário é chamado para ir para outro país, para outra cultura. Eu fui chamado para evangelizar onde quer que eu esteja. Então, onde eu moro, no meu bairro, é o meu local de evangelização. E nesse texto de Ezequiel que nós acabamos de ler, o profeta fala aqui, Deus falando através do profeta para cada um de nós, da urgência e necessidade que é evangelização. Tanto é que ele fala aqui, no versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o advertires, e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Deus há de cobrar. Quando fala aqui Ezequiel, fala que Deus há de cobrar de nós a tarefa de evangelizarmos aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a tarefa nossa. Então, se você tem um amigo seu que não conhece a Cristo e você não falou de Jesus para ele, Deus há de cobrar de você, não de mim, de você. Porque você o conhece, você está com ele, você tem certa liberdade com ele, você pode conversar, falar uma palavra mais franca com aquela pessoa, falando para ela do amor de Deus. Então é fundamental você ter essa iniciativa. Eu lembro de uma experiência que eu tive muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu era adolescente, estava na escola, já era convertido a Cristo. Eu tinha um grande amigo meu na escola, e que nós ali estudávamos juntos, tal, batíamos papo na hora do recreio, sempre estávamos juntos ali. E certa vez, Deus tocou no meu coração para falar de Jesus para aquele rapaz. Eu não falei. Eu acabei não falando, eu era novo, talvez com medo, novo na fé, tudo mais. Passou-se alguns dias, alguns tempos, aquele rapaz ele foi brincar na represa do Guarapiranga, todo mundo conhece aqui, é uma represa muito perigosa, tem muitos buracos, muitas áreas perigosas. Ele foi brincar, escondido da sua mãe, dizendo que ia para, sei lá, fazer uma outra atividade, e ele veio a falecer. Foi muito triste mesmo. Um choque para todos nós, amigos. E eu senti um peso muito grande, depois de tudo isso, que eu não falei de Jesus para aquele rapaz. Que eu não cheguei para ele e falei assim, olha, Jesus te ama. Jesus morreu por você, quer te salvar, quer te dar uma nova vida. E aquilo pesou muito no meu coração. Eu senti um peso muito grande no meu coração. Deus me cobrando. Passou-se os anos, passaram vários anos. Na época eu tinha mais ou menos, acho que 15, 16 anos, se eu não me engano, quando isso aconteceu. Quando eu voltei a pastorear lá no Jardim Clarice, lá no bairro onde eu fui criado ali no Jardim Clarice, naquelas imediações ali, estudava ali próximo, eu conheci uma família, uma moça começou a frequentar a nossa igreja, nós estávamos ali evangelizando, ela se firmou no caminho do Senhor. Passou-se uns dias, nós fomos visitá-la na casa dela, como igreja, e eu pude conhecer a sua mãe. E comecei a conversar com a sua mãe, ela falando que tinha perdido um filho, morto, afogado, e eu pude descobrir, por surpresa minha, que aquela senhora era a mãe daquele rapaz, do meu amigo que havia falecido. E eu falei para ela essa experiência. Sua mãe já era convertida de uma outra igreja. E eu falei, olha, Deus me trouxe até aqui para falar de Jesus e alcançar vocês também. A irmã dele está aqui também, está sendo firmada nos caminhos do Senhor. Então, ou seja, Deus me deu uma segunda oportunidade para falar ali. Eu, graças a Deus, eu pude ir falar. Claro, tinha mais conhecimento, mais firmeza, pude chegar ali e falar de Jesus. Então, ou seja, a evangelização é uma tarefa fundamental, tá? Fundamental para a igreja. E na nossa lição, o autor diz, que evangelização é o anúncio do evangelho com o objetivo de persuadir. E ele aqui complementa, Evangelização é o ensino, ou seja, um anúncio ou proclamação
ou pregação, né? Nós podemos ensinar o evangelho sentado ao lado da pessoa, explicando para ele os pormenores, né? Nós podemos proclamar, pregar o evangelho através da música, através de vários meios, né? De libras, né? Sinais de libras, porque há muitas pessoas que não conseguem falar, ou talvez não ouvem, tem uma deficiência auditiva, e também tem que ouvir também nesse sentido, né? Nós proclamamos o evangelho, nós anunciamos que Cristo é a solução, né? Então, ou seja, a nossa tarefa é anunciar o evangelho, né? O que é o evangelho? A mensagem de Deus que conduz à salvação. Nós temos que entender muito bem isso. Evangelho é a mensagem de Deus que conduz à salvação. Se nós não entendemos a Bíblia como as boas novas de salvação, nós falhamos. A Bíblia perde o sentido. Porque a Bíblia fala de várias situações, várias histórias importantes, claro, muito importantes, né? Fala do poder de Deus, que isso é fundamental. Fala de milagres, fala de intervenções do Senhor, falam de várias coisas. Mas a mensagem central do Evangelho é que Deus quer salvar todos os homens. Deus quer salvar todos os homens. Para isso ele enviou Jesus, para morrer por mim, para morrer por você, para nos garantir a salvação, né? Para nos garantir a salvação. Isso é fundamental, tá? Fundamental. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, eu vou ler para vocês um versículo que eu creio que é um versículo que resume bem esse propósito de Deus quando se revelou ao homem através da sua palavra e através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual a condição para mim ser salvo? Qual é a condição necessária para que eu possa ser salvo? É, acima de tudo, estar perdido. Essa era a nossa condição. Lembram na aula anterior que eu falei de Efésios capítulo 2, versículo 1? Vamos ver esse texto novamente, que é um texto fundamental para entendermos a necessidade da evangelização. Eu falei na aula passada sobre a necessidade, que é a realidade do inferno eterno, né? Que todos nós estávamos perdidos sem Deus, destinados à ira. Diz assim, versículo 3: entre os quais todos nós também andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então, ou seja, andávamos segundo os desejos carnais, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais, como a humanidade na sua maioria está, ou pode ser traduzido também esse texto como dignos de ira, destinados à ira, né? Que a nossa condenação estava certa, né? Destinada à ira. O homem sem Deus está condenado à morte eterna. É isso que a Bíblia nos ensina. Tá? Então, voltando para Lucas 19:10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estávamos perdidos. E Deus assim nos salvou. Então a evangelização é proclamação. A mensagem do Senhor tem que ser a mensagem que Deus nos conduz à salvação. Qual o objetivo? Né? Com o objetivo de convencer essas pessoas que elas precisam de Jesus Cristo. Precisam do Senhor. E quem faz essa tarefa não é nós. É o Espírito Santo de Deus. Tanto é que Ezequiel, voltando lá para Ezequiel, o texto que nós estamos lendo no dia de hoje, no texto de Ezequiel capítulo 3, versículo de número 27, Deus fala o seguinte para Ezequiel, para o profeta Ezequiel: ele que foi um pregador do evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento. A função do profeta que nós vemos na Bíblia Sagrada não era meramente
talvez anunciar o que viria, algum juízo de Deus, né, para o futuro. Claro que o profeta, ele profetizou algumas coisas importantes que haveriam de acontecer. Nós vemos vários profetas na Bíblia que falaram coisas importantes que realmente aconteceram. Por exemplo, Isaías, né, profetizou sobre a vinda de Cristo. Isso ocorreu, né, o filho nasceu da virgem, assim ele anunciou que o menino ia nascer, seria o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, rei eterno e tudo mais. Nós vemos que Jeremias chamou o povo ao arrependimento. Jonas tinha que ir para Nínive. Ele foi para Tarsis, mas depois ele voltou em Nínive porque tinha que pregar o arrependimento. Nós vemos aí vários profetas, né? Daniel impactou, né, a Babilônia, o Império Persa. Daniel, que foi um homem que viveu nesse período, né, foi um profeta de Deus que anunciou, revelou os sonhos do rei. Nós vemos aí vários, inclusive João Batista no Novo Testamento, né, o ministério ele que veio preparar o caminho do Senhor, ele chamava os homens ao arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ou seja, o profeta de Deus, e quando a gente fala que a igreja tem um ministério profético, não é como as pessoas hoje ensinam, né, que a igreja determina tudo e tudo acontece. Tá? Que a igreja, esse termo que as pessoas usam, que eu profetizo aqui, profetizo ali, isso aí não agrega nada. A igreja tem um dom profético, por quê? Porque ela chama as pessoas ao arrependimento, anunciando ao homem dos nossos dias que Cristo está próximo, que Cristo está voltando para julgar vivos e mortos, que as pessoas precisam de Jesus para serem salvas da condenação eterna. Essa é a proclamação do Evangelho. Então o profeta tem essa tarefa de proclamar. E como eu falei para vocês, quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo. Até que no capítulo 3, versículo 27 do texto base, desse ponto que nós estamos estudando, Deus fala com Ezequiel: mas quando eu falar contigo, abrirei tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça, pois são casa rebelde. Ele diz aqui, abrirei, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás. Então assim, Deus age através de nós. Quando nós saímos para a evangelização, quando nós temos o objetivo de evangelizar alguém, é Deus que fala através de cada um de nós. Porque as boas novas pertencem a Ele. E o Espírito Santo é aquele que convence o pecador. Tá? Então, a meta é persuadir as pessoas, e quem faz esse trabalho, claro, acima de tudo, é o Senhor. Tá? Então, evangelizar, como eu falei para vocês, né, é ensinar, é anunciar o Evangelho de Cristo, né, com o objetivo de persuasão. Então, grave bem isso na sua mente, né? E o autor aqui ele coloca alguns pontos na revista, você vai ver aí na sua revista, na página 47, principalmente, esses pontos aqui, tá? Que eu queria abordar junto com vocês. Diz o seguinte, né? Que nós temos que fazer um autoexame. Eu e você temos que fazer um autoexame de como está o nosso trabalho de evangelização. Então, primeiro, eu expliquei que Deus é o nosso santo e soberano Criador. Na minha mensagem, quando estou evangelizando, eu expliquei que Deus é o nosso santo e soberano Criador. Sabe que a igreja tem mostrado isso com clareza para o mundo? Com todas as filosofias que nós vemos hoje aí, filosofias que negam até mesmo que Deus é o Criador do mundo. Deixei claro que nós humanos somos uma mistura esquisita, feitos de um modo maravilhoso à imagem de Deus, mas horrivelmente caídos, pecaminosos e alienados dele. Não quer dizer que somos uma mistura esquisita meramente, mas o homem foi criado à imagem de Deus, porém, ele caiu. Ele se rebelou contra Deus. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, quando nós estamos evangelizando, muitas vezes temos que voltar lá no Jardim do Éden. De vez de você falar para a pessoa sobre pecado, sobre natureza pecaminosa, sobre um problema que afeta toda a humanidade, a pessoa não entende. Você tem que voltar lá em Gênesis, explicar toda aquela história para as pessoas, né? Para as pessoas. Expliquei quem é Jesus e o que ele fez, ou seja, que ele é o Deus homem,
que permanece de modo exclusivo entre Deus e o homem como substituto e Senhor ressurreto? Será que eu expliquei quem é Jesus e o que ele fez? No meu trabalho de evangelização é fundamental apresentar Jesus como o mestre dos mestres, como o grande intercessor entre Deus e os homens. O único que pode salvar. O único meio, o único caminho. Isso tem que ficar bem claro, porque as pessoas, quando você vai evangelizar, muitas vezes acham que tudo é válido, né? Jesus é mais um. Não, Jesus é o centro da nossa fé, Jesus é o nosso objetivo, Jesus é o nosso mediador, não tem outro. Temos que deixar bem claro isso, tá? E finalmente, ainda que eu tenha compartilhado tudo isso, afirmei com clareza que a pessoa tem que responder o evangelho e crer nesta mensagem, convertendo-se de sua vida de egocentrismo e pecado, né? Ainda que eu tenha compartilhado de tudo isso, afirmei com clareza que a pessoa tem que responder ao evangelho e crer nesta mensagem, se convertendo dos seus pecados. Será que eu tenho deixado claro? Né? Será que eu falei com clareza? É claro que você vai falar, pastor, mas é difícil falar assim, difícil alcançar pessoas, falar de Jesus. Claro que é difícil, é uma tarefa difícil. Servir ao Senhor nunca foi fácil, nunca foi fácil. Não pense você. Até mesmo orar é difícil, requer perseverança, requer dedicação, requer tempo. Não é verdade? Nós oramos em casa, mas se nós não formos perseverantes e não separarmos um tempo ali destinado a isso, nós não conseguiremos. Ler a palavra é fácil? Não. Muitas vezes é cansativo, sua mente está cansada, você tem tanta informação na cabeça que você talvez não dedica tanto tempo para estar ali aprendendo, lendo a palavra de Deus. Ser assíduo aos cultos é difícil também, claro, nesse momento nós não podemos, estamos em quarentena. Porém, quando tudo está normal, quantas pessoas deixam de ir para a igreja? Porque há outros compromissos que muitas vezes tomam o lugar da nossa agenda, o lugar destinado a Deus. Então, ou seja, será que eu tenho explicado com clareza? E claro, eu posso explicar falando como eu falei para vocês na aula anterior. Eu posso falar de o que eu era. Eu estava perdido, pecador, fazia isso. Posso falar, compartilhar sim. Eu conhecia Jesus, Cristo me salvou, tocou no meu coração, eu me arrependi. Como foi que isso aconteceu? Olha, eu estava no ônibus, alguém falou de Jesus para mim, eu estava na igreja, eu ouvi a pregação do pastor, do pregador, e eu me converti, ouvi um hino, aquilo tocou no meu coração, eu li a Bíblia e talvez lendo consegui compreender. Ou seja, há N maneiras de como eu fui salvo, como eu me converti. E o que eu sou hoje? Olha, eu sou feliz com Jesus, né? Apesar das lutas, das tribulações, mas Ele está comigo, eu sinto a sua presença dia após dia. Ou seja, há N maneiras, né, de falar, de poder compartilhar, falando em 3 passos: o que eu era, o que Cristo fez por mim e o que eu sou hoje. Você pode usar esses 3 passos para falar de Jesus Cristo, né? E como eu falei para vocês, né, acho que um ponto fundamental nessa lição que o autor coloca aqui, que eu creio que nós temos que entender isso com clareza, que evangelizar é ensinar. Ou seja, eu posso chegar na rua, entregar um folheto e falar: Jesus te ama. Amém. É válido? É. A pessoa pode pegar aquele folheto, ler aquele folheto ou deixar em cima do banco do ônibus, né, ou na praça, e alguém pegar e ler aquele folheto. O Espírito Santo vai trabalhar, é uma semente. Mas isso não é ensinar. Fica meio vago eu dizer: Jesus te ama, né? Ele morreu por você. Eu poderia pegar um avião e lançar vários folhetos lá de cima, e vai cair naqueles folhetos e as pessoas vão pegando onde quer que seja. Mas o autor coloca um ponto importante aqui, que evangelizar é ensinar. Quando nós vamos falar, por exemplo, para os indígenas, alcançar um indígena para Cristo, às vezes você chegar numa aldeia, pegar sua Bíblia e falar assim: olha, Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, você é pecador, se você não se converteu, você vai para o inferno, né? E tudo mais. Não adianta eu falar assim. Nós temos que, acima de tudo, ensiná-los para que eles possam entender o plano da salvação. Então é necessário, muitas vezes, quando nós vamos pregar, evangelizar um povo indígena, mostrar para eles, voltar lá em Gênesis, porque o livro de Gênesis é um livro fundamental para a evangelização, como foi que o pecado entrou no mundo. Quem foi que criou esse mundo? Porque qual o conceito de Deus que a Bíblia se mostra?
mas mostrando com clareza dentro da cultura indígena, contextualizando essa mensagem, porque eles têm os seus conceitos. Eles têm os seus conceitos. Claro que todo povo indígena tem um conceito, o povo tribal, seja qual for, que esse mundo teve um Criador, que a natureza é obra de Deus, né, do Supremo Criador. Só que para eles creem em diversos deuses, diversos mitos da floresta, eles adoram a lua, o sol, as estrelas, né, o mar, seja o que for, né, os espíritos da floresta. Então eles têm esses conceitos. Então se você chega para ele falando de Jesus, ele pode até mesmo acreditar e aceitar. Mas para ele, Jesus vai ser mais um. Jesus é mais um Deus que ele põe lá na sua prateleira. Por exemplo, a Índia é um país com milhões de deuses. Só que, até mesmo eles reverenciam alguns deles Jesus. Só que Jesus é mais um. Jesus é mais um, não é o essencial, o único Salvador, o único caminho, como a Bíblia diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6, que nós assim bem conhecemos. Então, ou seja, evangelizar é ensinar, é mostrar para o homem como se deu a queda, a realidade da queda, como o pecado entrou na nossa vida, o que o pecado causou e causa em nós, e como posso ser livre disso. E consequência do pecado, né, nós fomos condenados à morte, morte eterna. Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como Paulo fala aos Romanos. Né? Então, ou seja, nós temos que deixar claro para eles, né, esses pontos, ensiná-los a questão de salvação, justificação, perdão, redenção, que Cristo expiou por nós os nossos pecados, que Ele é o Cordeiro de Deus. Muitas vezes um povo tribal nem sabe o que é um cordeiro. Talvez eles praticam o sacrifício e não sabem o que é um cordeiro, talvez nunca viram um cordeiro. Moram isolados no meio do mato, conhecem os outros animais, talvez eles pegam um animal lá e sacrifica para o seu Deus. Então mostrar para ele, contextualizar a mensagem da maneira que ele possa entender e compreender a sua verdade. Isto é evangelizar. Então achei interessante isso, tá bom? E o ponto 3, o último ponto dessa lição, nós hoje estamos estudando o ponto 2 e o ponto 3. Eu dividi essa lição em duas etapas, né, duas lições. Diz assim, a igreja local é o plano de evangelização de Deus, é o programa evangelístico de Deus. Mark Dever coloca isso no seu livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Então, por que nós temos que entender assim? A grande comissão foi dada à igreja. Ele coloca aqui na revista, na página 49, tá? Eu estou lendo para vocês. Cada membro tem sua parte, mas vamos nos lembrar que não a cumprimos sozinhos. Precisamos tornar a igreja o elemento central de nossos esforços evangelísticos. Ou seja, nós temos que entender que a igreja de Cristo, a tarefa dela é alcançar o pecador. Adorar a Deus e alcançar o pecador. Levá-los a adorar ao Senhor, ao único Deus. Esse era o propósito de Deus com Israel, que as nações abandonassem sua idolatria e voltassem para Deus. Israel não achava que Deus era somente para eles. E muitas vezes a igreja pode cair no mesmo pecado. Nós temos que alcançar o pecador e dizer para eles que Jesus morreu pelos seus pecados, que somente Ele pode salvar. Tá? Então, ou seja, aonde quer que nós vamos, nós levamos o Evangelho de Cristo. E ninguém está isolado sozinho. Você tem que entender, meu amado irmão, que você faz parte da nossa igreja. A igreja, ela é, claro, universal. A igreja, ela é formada por todos aqueles que creem, seja ele de qual seja o povo, raça, tribo, língua e nação ao redor do mundo, seja qual for a sua denominação cristã. O povo de Deus é formado por aqueles que foram salvos por Cristo, que seu nome está escrito no livro da vida, que o aceitou como o único e suficiente Salvador. Este faz parte da igreja de Cristo, que crê nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Mas a igreja se manifesta de maneira local. É lá onde está a sua igreja, que você faz parte, que você é membro, que lá você exercita os seus dons, que você compartilha, e que ali juntos, como irmãos, nós estamos juntos, unidos para alcançar o bairro, a cidade, o estado, o país. Essa é a nossa tarefa. É claro que nós podemos sair, evangelizar no coletivo, quando nós vamos para uma praça, vamos de porta em porta, vamos levar um estudo, vamos visitar talvez uma instituição de caridade, levar o amor de Cristo para eles,
seja o que for, convidar as pessoas na rua, nós estamos evangelizando no coletivo, mas a Igreja de Cristo também trabalha principalmente no individual, é onde quer que eu esteja, lá na rodoviária, esperando para pegar um ônibus, no aeroporto, é lá na fila do hospital, é lá na empresa que eu trabalho, é entre os meus parentes, meus vizinhos. Eu sou alguém que testemunho de Cristo e que testemunho também a favor da igreja da qual eu faço parte. Se eu falhar no meu testemunho, eu deixar de ser luz, eu estou comprometendo também o testemunho da igreja, porque eu faço parte da minha igreja. As pessoas vão olhar para isto, né? É claro que você não é responsável pelo pecado de todos os irmãos da igreja, mas eu tenho que fazer a minha parte como corpo de Cristo, como membro do Senhor, e dando o testemunho de Cristo e evangelizando juntos, tá? Depois, o autor coloca aqui algo importante, mostrando como é que a igreja trabalha junta na evangelização, né? Em nossas reuniões, o evangelho precisa ser claramente comunicado aos incrédulos, incluindo a chamada ao arrependimento e à fé. Então, as nossas reuniões devem ser voltadas para isto. É claro que nós podemos falar de vários assuntos. Na igreja, muitas vezes, falamos de família, falamos de vários assuntos, de missões, de louvor, de adoração a Deus, de edificação, de relacionamento, de comunhão, até mesmo de dízimo. Eu conheço pessoas que se converteram ouvindo pregações sobre o dízimo. Interessante, né? Mas tudo isso visa alcançar o pecador. Nossos cânticos devem levar as pessoas a conhecer a Cristo, reconhecê-lo como Salvador. Então ele fala aqui, seja nas músicas, nas orações ou na pregação, né? Nós temos que entender que nós temos que voltar as nossas atenções para alcançar e evangelizar. Então até que ele cita aqui, nessa parte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 a 25, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês, que eu achei interessante esse versículo, tá? Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós. Interessante nesse texto, Paulo fala sobre a importância de profetizarem, não no intuito de revelar o futuro. As pessoas muitas vezes pensam dessa maneira. Nós temos que entender o que o texto está dizendo. Esse capítulo 14 fala de uma controvérsia que havia na igreja, de irmãos que achavam que o dom de línguas era o dom principal. E hoje ainda há pessoas que pensam assim, né? Irmãos que pensam assim. Claro que nós temos que entender cada um dos dons, a sua função, a sua importância para o corpo de Cristo. O dom de línguas, como a Bíblia nos ensina, tem que haver interpretação. A pessoa não pode falar na igreja em língua e não ter intérprete. Se ela está falando assim, que ela fique em silêncio, ore em silêncio. Você pode orar em silêncio em línguas, mas você e Deus. Que Deus há de te ouvir. Mas tudo que façamos na igreja é para edificação e alcançar o pecador. E Paulo diz aqui, mas se todos profetizarem, e uma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Paulo está dizendo aqui na questão de profetizar, e o texto grego, eu tive pesquisando, dá a ideia de ação contínua, tá? Ação no presente, tá? Presente. A ideia de realmente anunciar coisas da salvação. A ideia que Paulo está dizendo aqui é que você fala, você está proclamando, a ideia de proclamação. Se todos ali juntos, unidos, tiverem esse objetivo, em outras palavras Paulo diz nesse texto, todos unidos tiverem o objetivo de proclamar o evangelho, a pessoa que entrar, ela poderá ser convencida do seu pecado, né? Do seu pecado, e se render aos seus pés. Até que ele fala aqui, né? Versículo 25, os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Então a ideia é de alcançar aquela pessoa para Cristo. A ideia da igreja é estar todos na mesma sintonia, todos juntos proclamando o evangelho, né? E a palavra profetizo, né, no grego, ela dá a ideia disto, né, de proclamação, né? Profeteisin é a palavra grega, dá a ideia de proclamação, de pregação do evangelho, tá?
de estar anunciando e chamando o pecador ao arrependimento, tá? Então, ou seja, nós temos que, como igreja, agir assim, né? Como igreja, pensarmos juntos, para que o mundo seja alcançado. Jesus orou ao Pai para que todos pudessem ser um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é importante a igreja, acima de tudo, estar em comunhão uns com os outros e caminhando na mesma direção, com o mesmo objetivo de alcançar o pecador, né? E concluindo essa lição, nós vemos depois o autor falando aqui, citando 1 Coríntios 9,16, da qual Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Já pensou? Paulo tinha uma seriedade muito grande com relação a isso. Ai de mim se eu não falar de Jesus, ai de mim se eu não proclamar o evangelho para aqueles que estão perdidos. Deus há de cobrar de nós. Lembra do texto de Ezequiel, capítulo 3, que nós lemos no início? Deus há de cobrar das nossas mãos o sangue daqueles que se perderam, que nós não falamos de Cristo. Deus há de cobrar a igreja, os povos não alcançados. Há muita igreja que não se preocupa. Acho que temos, então vamos começar a evangelizar aqui o Brasil. Quando o Brasil estiver todo alcançado, nós vamos sair para fora. Quando isso acontecer, meus irmãos, lá fora muitos milhões já morreram sem Cristo. Nós temos que fazer isso simultaneamente, tanto alcançando aqui, quanto alcançando fora. Por isso que nós oramos pelas nações. Estamos orando pela Rússia esse mês. Ore por essa nação, para que Deus abençoe os missionários. Há muitos missionários lá brasileiros trabalhando na Rússia. Nós não podemos todos ir para a Rússia, mas podemos orar pela Rússia. Assim como nós oramos pelo Brasil. Podemos orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Podemos evangelizar aqui. Quando nós oramos, nós estamos unidos, junto com eles, proclamando o evangelho, assim como Paulo aqui diz nesse texto, né? Que nós possamos, meus irmãos, estar unidos nesse propósito, né? Entender que a evangelização é um fator fundamental, né? É um assunto muito sério. E uma igreja será forte e equilibrada, uma igreja será madura, uma igreja será saudável se ela evangelizar. Quando nós evangelizamos, nós colocamos para fora aquilo que nós temos guardado no nosso coração. Aquilo que nós aprendemos. Como é bom, nós aprendemos várias coisas sobre Deus, isso é maravilhoso. Mas quando nós falamos de Cristo para as pessoas, nós colocamos aquilo que está dentro do nosso coração para que as pessoas reconheçam que Jesus é o Salvador e a solução para esse mundo pecador. Amém? Que Deus nos abençoe, que você possa permanecer firme nesse propósito, entendendo que realmente Cristo salva, Cristo transforma, Cristo quer salvar o pecador. Amém? Não perca a próxima aula, nós estaremos falando sobre a sexta marca, que é membresia. Esse assunto é muito importante, né? Hoje há muitas pessoas que não são membros de igreja nenhuma, dizem ser cristãos e não são membros de igreja nenhuma. Cada dia ele vai numa igreja, ou procura a igreja ideal. Tem muito crente andando por aí, vagando, peregrinos por aí, de igreja em igreja, procurando a igreja ideal. Muitas vezes ele não entende que muitas vezes o problema está nele. Ele não consegue se relacionar com ninguém, coloca defeito em todo mundo, no pastor, no diácono, no presbítero, no irmão que fica na porta, no irmão que canta, no irmão que toca, no irmão que tira as ofertas, e assim vai. Mas ele não se arrepende muitas vezes e não olha que ele precisa de transformação. Então há uma geração assim. Então o que é ser membro de uma igreja? Então nós vamos estar aprendendo um pouco na aula que vem, espero contar com a sua participação. Que Deus te abençoe, que você possa ter um domingo abençoado pelo Senhor, que você possa realmente louvar o Senhor de todo o seu coração, estar firme com Cristo. Nos vemos no nosso culto dominical. Que Deus assim te abençoe. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento. Não esqueça, irmão, de orar para a nossa denominação, que nós completamos nesse mês 119 anos de existência. Que você possa assim estar meditando, né, e orando pela nossa denominação, pelos pastores, pela liderança, pelas igrejas. Que Deus possa usar cada um de nós para que o evangelho possa crescer. Nós somos uma família de igrejas que trabalham juntos para evangelizar, assim como outras denominações também trabalham, né, com dedicação. Que Deus assim faça que nós possamos ter visão missionária, visão evangelística. Há muitas igrejas perdendo essa visão. E quando a igreja perde essa visão, ela se torna um clube. Uma igreja deixa de ser evangélica quando ela deixa de evangelizar. Porque quando nós evangelizamos, nós comunicamos as verdades centrais da nossa fé. Não fica somente conosco. Nós chamamos os homens a crer assim e assim serem salvos da condenação eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por essa aula que nós tivemos. Obrigado porque o Senhor fala conosco e é o nosso Senhor, nosso Redentor. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança, Deus.
venha estar conosco nesse domingo tão importante. Que a Tua palavra possa impactar cada vida. Enfim, Pai, nós Te louvamos por essa aula, por esses ensinamentos. Possamos ser uma igreja saudável em Ti, uma igreja que busca o Senhor de todo o coração. Eu oro, Deus, pela nossa denominação, oro pelo nosso presidente, oro pelos nossos líderes, ó Deus, pela existência da ICEB. Eu Te agradeço por tantos missionários que aqui passaram, que deram as suas vidas para que o Evangelho pudesse crescer, para que nós pudéssemos ser alcançados. Que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, onde quer que eles estejam. Enfim, Pai, esteja que nossa igreja seja uma igreja bíblica, neotestamentária, uma igreja comprometida contigo, que sirva e que honre ao Senhor. Enfim, Pai, esteja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme com o Senhor, dia após dia. Amém? Nos vemos na próxima aula.